Dom Casmurro é o relato de Bento Santiago já velho, tentando costurar as memórias da juventude. Ele começa lembrando do bairro de Mata Cavalos, do primeiro amor por Capitu. Ela era vizinha, de olhos muito marcantes, perspicaz, decidida, diferente das moças de então. Mas existe aquela promessa feita pela mãe dele, Dona Glória. O filho deveria virar padre se viesse com saúde. E aí, de forma suave, mas constante, a narrativa mostra Bentinho dividindo-se entre o amor por Capitu e o peso dessa promessa familiar. Ele entra no seminário, cumpre a vontade materna, mas vive em conflito. Lá ele conhece Escobar, que se torna um amigo muito próximo, mas o coração dele continua preso a Capitu. O seminário vira um lugar de dúvida, um espaço meio forçado. Aí, Escobar também sai do seminário, e a amizade entre eles se fortalece agora também com Capitu mais presente na vida social deles. E com as visitas, passeios, conversas, cresce a intimidade entre Bentinho e Capitu. Um namoro cheio de silêncios, olhares, pequenos gestos. Capitu tem que ser firme, sempre meio à frente do próprio tempo. Bentinho mais inseguro, sempre oscilando. Eles vão levando esse sentimento adiante, apesar das dúvidas e dos obstáculos familiares. A narrativa vai mostrando como Bentinho é profundamente influenciado pelas convenções sociais. A mãe dele, Dona Glória, reforça o destino do seminário, mesmo quando tudo aponta para outro caminho. E Capitu, por mais determinada e presente que seja, vai tendo de lidar com essas pressões. Já se percebe um clima de tensão silenciosa, mesmo durante os momentos de carinho. É como se tudo fosse muito calmo por fora, mas carregado de dúvidas por dentro. O tempo passa, Bentinho e Capitu seguem nesse fio tênue entre o que sentem e o que o mundo espera deles. Há sempre olhares, comentários, pequenas pressões que vão cercando o casal. Enquanto isso, Bentinho continua muito influenciado pela figura da mãe e Capitu, apesar de amá-lo, percebe essas amarras. Há uma sensação constante de que qualquer passo em falso pode mudar o rumo de tudo. E mesmo assim eles seguem tentando sustentar aquele amor discreto, quase escondido. A história vai ficando mais densa, mas ainda tudo muito contido. Eles ainda estão naquela fase de construir um mundo próprio, mas sempre meio vigiados pelas circunstâncias. Bentinho oscilando entre o que deseja e o que acredita que deve fazer. Capitu mais atenta, tentando compreender os sinais desse entorno. Mas já se nota um peso a mais no ar, como se algo estivesse prestes a se transformar. O leitor sente que essa tranquilidade não vai durar para sempre. Eles continuam tentando manter esse sentimento estável, mas há sempre pequenas frestas de insegurança aparecendo. Bentinho é muito desconfiado do próprio valor, sempre se perguntando se é mesmo digno de Capitu. Capitu, por sua vez, parece perceber mais do que ele, as pressões e os olhares ao redor. Mesmo assim, segue ali, firme. O cotidiano deles vai ficando mais carregado, como se a tranquilidade fosse algo cada vez mais difícil de segurar. Eles ainda tentam viver, como se fosse possível ignorar todas essas pressões. Mas o próprio narrador, já mais velho, deixa no ar que havia sinais que ele talvez não quisesse ou não pudesse enxergar naquele momento. E essa sensação de algo prestes a mudar começa a ficar mais evidente, como se o ar ficasse mais pesado, mais tenso, esperando alguma coisa que ainda não veio. Esse peso cresce. Pequenos desconfortos, pequenas suspeitas, pequenas mudanças de humor que vão se acumulando. Nada muito explícito, mas o leitor sente que há uma instabilidade crescendo. Bentinho continua tentando se convencer de que é apenas impressão, mas o tom do relato revela que ele próprio não acredita tanto nisso. É como se estivesse tentando adiar uma tempestade. Capitu, por outro lado, segue mais objetiva.
tentando atravessar essas inquietações sem deixar que tomem conta do dia. É nesse contraste sutil que a história vai preparando o terreno para o que vem depois. E entre pequenas cenas do cotidiano, vai ficando claro que o narrador já carrega uma desconfiança silenciosa. Algo que ele não verbaliza, mas sente. Uma sombra discreta que começa a acompanhar o relacionamento, mesmo quando, por fora, tudo ainda pareça calmo e quase comum. E esse clima de aparente tranquilidade vai se estreitando. O narrador descreve os movimentos e gestos de Capitu com uma atenção que mistura fascínio e dúvida. Pequenas coisas, um olhar, um silêncio, um jeito de responder, tudo começa a ser percebido com um peso maior. Não é que algo concreto tenha acontecido, mas o ar fica mais denso, mais carregado. Bentinho começa a tentar decifrar tudo com um olhar ansioso, como se precisasse encontrar um sentido escondido em cada expressão dela. Capitu, por sua vez, continua tentando levar as coisas sem peso dramático, como se ainda estivesse no âmbito do cotidiano. Mas o contraste entre esses dois jeitos de ser deixa o ambiente mais carregado, como se algo estivesse prestes a mudar de rumo. Esse prestes a mudar de rumo não vem com alarde, é sutil, quase invisível. O leitor percebe pelo modo como o narrador observa tudo, com uma atenção que beira em inquietação. Ele repara demais, e essa observação excessiva transforma o que poderia ser apenas rotina em algo carregado de significados. Capitu continua tentando manter leveza, mas o ambiente ao redor deles vai ficando mais espesso, como aquele silêncio antes da chuva. Nada explode de imediato, mas tudo indica que o equilíbrio é frágil, prestes a ser colocado à prova. A proximidade entre eles vai sendo atravessada por pequenas flexões sutis, às vezes só perceptíveis no modo como um hesita e o outro interpreta. O narrador revira cada gesto, cada palavra, como se ali tivesse escondido um código secreto. Enquanto isso, Capitu mantém certa calma, quase cotidiana, mas essa calma é interpretada por ele como possível disfarce. A narrativa vai ficando mais carregada, mas ainda sem um acontecimento explícito. É mais o clima, um acúmulo de pequenos incômodos, pequenos ruídos que deixam o leitor na expectativa. E enquanto isso, eles seguem, aparentemente tentando manter a normalidade, sem admitir que algo ali já começa a mudar de forma lenta, porém constante. Bentinho consegue, enfim, deixar para trás o destino do seminário. Consegue se casar com Capitu. E em um primeiro momento, a vida parece tranquila. Eles recebem amigos, dividem a rotina, constroem um lar dentro do que era considerado estável para a época. Escobar, o amigo de Bentinho, também constitui família. Os casais convivem, trocam visitas, jantam juntos, uma convivência aparentemente serena. Algum tempo depois, nasce Ezequiel, o filho de Bentinho e Capitu. A presença da criança traz alegria. Bentinho demonstra carinho, tudo parece em paz. Mas pouco a pouco, o narrador começa a notar grosseiramente detalhes que antes não chamavam sua atenção. Coisas pequenas, um olhar demorado entre Capitu e Escobar, um gesto interpretado de outro modo, e lentamente uma semente de dúvida começa a crescer dentro dele. Uma dúvida que ele não compartilha de imediato, mas que passa a moldar o olhar dele sobre a esposa, sobre o amigo, sobre o próprio passado. Ainda não há uma prova, nem algo definitivo. Apenas um desconforto que vai crescendo em silêncio. Assim, o cotidiano, que antes parecia simples, começa a adquirir outras camadas, outras leituras, preparando o terreno para tensões que ainda vão se intensificar. A desconfiança de Bentinho cresce. Ele revê cada memória, cada conversa antiga, ganha um novo significado na cabeça dele.
A morte de Escobar agrava tudo isso. Durante o velório, Bentinho observa Capitu em lágrimas e, em vez de ver apenas a dor pela perda do amigo, interpreta aquilo como sinal de outra coisa, uma possível prova do que ele teme. Aos poucos ele passa a olhar o próprio filho, Ezequiel, buscando semelhanças com Escobar. É sempre importante lembrar que tudo isso vem do olhar do próprio Bentinho. Não há uma confirmação definitiva. Tudo é filtrado pela mente dele. Consumido pelo ciúme, ele se afasta de Capitu, se fecha, corta o diálogo. O casamento que antes era feito de cumplicidade vira um silêncio doloroso. E com o tempo, essa relação chega ao rompimento. Capitu parte para a Europa com o filho. Eles se separam sem que haja uma confirmação das suspeitas. Anos depois, Ezequiel cresce, torna-se moço, gosta de viagens, do estudo, mas o reencontro com o pai não reata o que poderia ter sido. Mais tarde, Ezequiel morre durante uma viagem ao Oriente. De volta à velhice, sozinho, Bentinho decide escrever sua história. Reconstrói a casa da juventude em pensamento e tenta, como ele diz, atar as duas pontas da vida. Dessa tentativa nasce Dom Casmurro. E o romance termina sem dar uma resposta definitiva. Não confirma se houve ou não traição. Deixa a pergunta em aberto, como uma ferida que nunca foi propriamente compreendida. E essa indefinição se torna justamente uma das marcas mais fortes do livro, mantendo até hoje leitores e estudiosos debatendo suas camadas. E assim, chegamos ao fim de Dom Casmurro, uma obra que, mais do que contar uma história de amor, investiga a memória, o ciúme e a forma como interpretamos o passado. Bentinho narra suas lembranças já velho, oferecendo apenas o próprio ponto de vista. E exatamente por isso a narrativa fica tão rica e tão humana. Mais de um século depois, o livro continua provocando debate, novas leituras e diferentes perspectivas, lembrando que nem sempre existem respostas fáceis.